Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Grata por nos deixar fazer parte do seu dia com mais uma edição do programa Você Faz Osasco Brilhar. Sou Simone Soares e te convido a fazer uma viagem no tempo cheia de emoção e conhecimento. E hoje nós teremos mais uma experiência especial, porque contaremos com um convidado, o gestor artístico Rubem Pinhatari. Rubem, sua saudação. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela recepção e vamos juntos tentar fazer Osasco brilhar. Muito bem. E antes de passarmos adiante, eu quero fazer um convite especial para que você se inscreva no nosso canal, que você curta, compartilhe, faça um comentário, nos ajude a divulgar esse trabalho, que não deixa de ser didático também, porque nós estamos resgatando a história, a cultura, a memória de conhecimentos de pessoas que são pessoas especiais e que construíram a história de Osasco em todos os segmentos. Estávamos falando isso na vinda para cá. Então, gostaria muito de contar com a sua colaboração. Assista todo o conteúdo, desde o primeiro, que vai contando a história de Osasco, e cada convidado que vem aqui vai agregando um pouco da nossa história. Tá? Então, sejam todos bem-vindos ao programa Você Faz Osasco Brilhar. Bom, então, Rubem, toda vez que a gente começa, nós iniciamos a fala com um versículo. Então, gostaria que o Adriano, por favor, projetasse uma mensagem para todos os nossos ouvintes, telespectadores. Eu gosto sempre de iniciar deixando uma palavra de, vamos dizer que seja assim, de motivação e de coragem. E a palavra coragem, para nós, faz parte, né? A gente... Vamos dizer, covardia não faz parte do nosso vocabulário, nem o medo. Então, a palavra de hoje está em Deuteronômio 31:6. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo. Não fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus, é quem vai com vocês. Ele não os deixará nem os abandonará. Então, quando você tem um desafio, quando você tem um projeto, quando você tem algo grande para fazer, ou mesmo pequeno, para você pode ser grande, outras pessoas até, tem gente até que minimiza nosso sonho, mas não tem problema, a gente continua, ninguém faz a gente desistir quando a gente acredita no nosso sonho. Então, a palavra para você neste dia é que você tenha força e coragem. E se de repente você ficar um pouquinho com medo, peça a força do alto, que ele vai acompanhar você, ok? Então, Deuteronômio 31:6. Bom, então, eu quero começar falando também dos nossos colaboradores. Então, Rubem, porque assim, a gente nunca faz nada sozinho, não é verdade? A gente sempre tem alguém que nos apoia e que acredita e vai no sonho junto. Então, eu chamo de meus colaboradores porque são pessoas que nos ajudam e agregam com os brindes, com uma proposta, enfim, com alguma coisa que nos acrescenta no programa. Então, eu quero falar hoje do nosso colaborador, Marcelo. Ele é proprietário da loja da Cacau Show, no quilômetro 18. Vizinho de você, olha aí. Pertíssimo, né? Tá? Então, fica na rua Professor José Azevedo Mioto, quilômetro 18. O telefone 3698-6977. Então, ele é um dos nossos colaboradores. E, ao final do programa, vocês verão projetados os outros. Bom, agora eu quero falar um pouco do nosso convidado, porque a gente não pode perder tempo, porque temos muita história para contar. Então, eu retirei de um trecho de um jornal, né, de Osasco, e fala assim o trechinho do nosso convidado. Quem acompanhou a trajetória da cultura em toda a região oeste, olha que chique, não sei se você já viu essa reportagem sobre você, reconhece a extraordinária liderança do Rubens, desde os tempos do Grupo Teatral Imaculada Conceição. GTIC, até o Núcleo Expressão, passando pelo Teatro Independente de Osasco, TIO. Nas diferentes fases do desenvolvimento do teatro em nosso meio, Rubens sempre esteve presente no palco como ator brilhante e nas atividades afins como autor e diretor.
Nossa, Que que lindo! autor bondoso, que olhares benevolentes. Muito obrigado, autor do texto. Obrigado você por tê-lo lido. Eu fiquei tão feliz, eu achei tão linda essa introdução. Falei, não, eu vou passar para ele, Obrigado. passar para os nossos convidados. Então, só para você ficar com gostinho e acompanhar o nosso programa até o final para conhecer a trajetória dessa magnífica pessoa, do ser humano e de um profissional fantástico. Tá? Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o bairro que você escolheu. E eu fiquei curiosa, será que você pode adiantar? Você chamou de quilômetro 18 como a capital de Osasco. Por quê, Rubem? Primeiro, por quê, né? Então, o quilômetro 18 teve uma matéria publicada dentro de uma pesquisa do jornal A Folha de São Paulo, há coisa de 15 anos atrás. Né? E a pesquisa observava os bairros de cidades da Grande São Paulo. Certo. E nessa pesquisa, o quilômetro 18 foi apontado como o segundo melhor bairro para se morar na Grande São Paulo. Eles chegaram um pouquinho tarde com essa informação, porque nós já sabíamos que o bairro de Osasco, sem dúvida nenhuma, pode ser considerado a capital da cidade. Por algumas razões, se não muitas, se não todas, né? Primeiro, os movimentos artísticos da cidade, eles surgiram basicamente no quilômetro 18, na Igreja Imaculada Conceição. Os movimentos sindicais surgiram com lideranças de pessoas que habitavam o quilômetro 18. Tem mais. Olha, de todos os prefeitos que nós tivemos na cidade, a gente tem alguns nomes que são de lá. Então, por exemplo, o Guaçu Piteri, o próprio Emídio, nós temos, tem mais dois, o Francisco Rossi, tem mais um que eu não estou lembrando agora, de forma que lideraram a cidade, encaminharam a cidade para essa coisa linda que é hoje. E outros que tais que o quilômetro 18 tem, porque tem a certeza, quem bebe uma gotinha d'água do 18 não sai mais. Não, eu por coincidência, o outro convidado que nós tivemos, né, nosso amigo Ricardo também falou tanto, com tanto carinho do quilômetro 18. Falei, agora, mais um. Falei, eu preciso saber o que tem de tão importante. E então agora nós descobrimos, né? Então você que está nos assistindo também vai descobrir. Agora eu vou ler aqui um trechinho de como iniciou o bairro, e eu tirei essa informação do site Visão 360 Osasco.sp.gov.br, que é um site elaborado pela CEPLAG, que é um dos departamentos da Prefeitura de Osasco. É o Secretaria de Planejamento. Do Planejamento. E ali várias pessoas contribuíram, inclusive nosso querido Bognar também auxiliou na pesquisa da origem dos bairros. Muitas pessoas ajudaram com esse acervo. Então, se você quiser conhecer sobre o seu bairro, não importa em que lugar, porque os 60 bairros estão catalogados lá, todos os projetos que já foram, tudo aquilo que foi construído, aquilo que ainda está para ser construído, em todos os departamentos, educação, segurança, habitação, está dentro desse site. Então, ele é livre para pesquisa. Eu gosto de falar muito porque é ele que me dá esse suporte da pesquisa do bairro, porque eu faço a pesquisa do bairro, da vida do meu entrevistado, sim. É um trabalho com muito amor, muita responsabilidade, porque a gente não pode passar aqui informação equivocada, certo? Então, é por isso feito esse carinho todo. Bom, então eu vou ler aqui um trechinho, depois nós vamos começar a nossa linha do tempo. Bom, na década de 1920, João Dante comprou uma gleba de terras na estrada de ferro Sorocabana, que pertencia ao coronel Delfino Cerqueira, semelhante ao que é hoje a região do quilômetro 18. A região era caracterizada pelos seus brejos, a floresta de eucaliptos, entrepostos para a venda de porcos. Com o centro de Osasco, o quilômetro 18 cresceu pela proximidade à estação Comandante Sampaio. A primeira indústria do bairro foi uma olaria às margens do rio Tietê.
Nesse mesmo local, na década de 50, foi construída a indústria química Rio San, atual Ledervin, ou Ledervan, agora não vou saber direitinho a pronúncia. Então, esse é um pequeno trecho da história do bairro. Mas agora eu quero que o nosso convidado fale, porque eu quero deixar bastante tempo para você. E vamos pedir agora, olha, passar devagarinho ali algumas fotos do bairro. Eu não sei se você já morava aqui nesse período, na pavimentação. Não. Não, Eu ainda vim pra não. cá em 69. Ah, Definitivo. Já definitivo. frequentava e tal, mas morar mesmo, 69. Ah, certo. Então, ali nós temos o movimento, assim, né? Porque toda a nossa cidade, ela foi sendo pavimentada aos poucos, começou a urbanização paulatinamente, Tem o vamos nome dizer assim, dessa né? avenida aí? Não, né? Ah, eu acho que eu não pesquisei, eu acho que eu falhei Não, nessa tudo bem. pesquisa. Mas vamos passando adiante, Adriana, por favor. Então, temos essa foto, acho que tem uma que está em frente à Igreja Imaculada da Conceição, acho que é a próxima. Você pode passar, por favor. Aí, canalização. Todas essas fotos são aí agora, né? Avenida aí dos Autonomistas. E aí, então, a vista aérea já do quilômetro 18. Bom, agora nós Olha vamos... que transformação, né? Em 5 fotos. Sim. Da primeira a essa última, a urbanização Olha lá, mudou. muito, né? E pouco tempo, né, a cidade. Pouquíssimo tempo. E aí como você falou, né, a cada gestor, o trabalho que foi feito por cada gestor. Sim, em cada foi, período. Cada um foi dando a sua contribuição para que a cidade chegasse hoje, no momento que está, como uma dos maiores PIBs do estado uma potência, e do né? país em vários segmentos. Tá? Então, essa aí é a vista atual do bairro do quilômetro 18. Ai, que lindo. Aí é um pôr do sol aí. Tá que eu vendo tirei. como é bonito? 18. E o fotógrafo melhor ainda, porque ele caprichou, né? E também tem muito barzinho agora lá, né? Não tem? Nossa, na verdade, sim, uma segunda Vila Madalena, né? Ali da professora Acevedo Mioto, principalmente, a Transversais, ali tem para mais de 80 barzinhos noturnos, que de quinta, sexta, sábado e domingo é uma efervescência maravilhosa. Tem um movimento muito grande ali, todo gênero musical. Todo gênero, você tá escolhe o que quer representado. ouvir, o que quer comer, o que quer beber e frequenta, claro. Principalmente a juventude tem ali um centro de lazer extraordinário. Muito bacana, muito bom. E tá bem bonito, né? Tá bem organizado, Sim, a localização. um lugarzinho confortável, os o espaço é estabelecimentos. confortável, a região é boa, né? Sim. E aí vai que vai. Então, por isso, olha, tô vendo porque tá capital de Osasco. Bom, agora nós vamos, então, para a sua linha do tempo. Você enviou para mim algumas fotos pessoais, eu queria que você comentasse um pouco, então, a respeito dessas fotos. Depois nós vamos para as fotos do trabalho. Por favor. Adri. Isso. Aí, queria Opa, que você parte da comentasse. família. Aí, minha filha, minha neta à esquerda, eu, meu neto, Maria Luísa, no centro o Luiz Felipe, e à direita o André, que está aniversariando hoje, 15 de agosto. Parabéns, Netão! Que lindo! Olha, presente para Aí ele. a Maria Luísa, a minha filha Betânia, professora de História, mãe do André, com uma caipirinha que eu tô babando aqui. Que linda, que família linda, né? Ai, parabéns, Legal. parabéns. Bom, agora nós vamos projetar, então, foto a foto, para que você vá dizendo para mim que momento foi tirada essa foto, que momento foi da tua carreira que essa foto... Será que eu lembro? Olha, vamos ver ali a Tá. primeira. Aí é o que chamava de programa. Cada espectador recebia um na entrada do teatro, porque dentro tinha toda a ficha técnica, texto e tal.
É a capa do programa do espetáculo Santo e a Porca, de 1974, espetáculo que inaugurou para o público adulto o Teatro Expressão, que ficava na Rua Minas Pogazia 137. E essa charge, ela foi criada pelo jornalista e chargista Heitor Senegalha, que nos autorizou a ocupar a capa do programa. Essa charge, ele havia publicado num dos jornais onde ele tinha uma coluna. Olha que maravilha. É um resgate histórico muito, muito importante. E essa? Essa aí é do espetáculo Muro de Arrimo, que foi produzido em 1977. E era um monólogo do Carlos Queiroz Teles. Eu fiz o trabalho de ator, o único pedreiro que fica 1h20 construindo um muro que vai servir de suporte para a caixa d'água do prédio, e ele está isolado na ponta de cima do prédio, em véspera de um jogo de futebol de 74, que foi Brasil e Holanda. E ali, então, ele passa a conviver com um radinho que está ali em cima, embaixo da bandeira do Corinthians. Eu não sou corintiano, mas o pedreiro era, portanto, vamos lá. Era o único problema dessa peça, era eu ter que enfrentar o símbolo do Corinthians, mas tudo bem, né? E então ele vai dialogando com o rádio, dialogando com pessoas que passam lá embaixo e tal. E ao final, ele acaba, não no espetáculo, ele acaba se suicidando, enrolado na bandeira do Brasil, porque o Brasil perdeu da Holanda e ficou fora da final em 74 contra a Alemanha. Esse espetáculo ele foi baseado numa notícia de jornal que o Carlos Queiroz Teles leu e transformou essa notícia nessa obra-prima que é Muro de Arrimo. Ai, que maravilhoso. Ai, tanta história maravilhosa. E tem só um detalhe, nós ficamos aqui no Teatro Expressão durante um ano com a peça e depois fomos viajar. São Paulo, Grande São Paulo, interior. Em São Paulo nós cumprimos acho que 70 apresentações em vários teatros da prefeitura e havia um prêmio que era indicado pelo Sindicato dos Artistas, o chamado Prêmio Mambembe, e eu fui indicado para ganhar esse prêmio como o melhor ator. É um detalhe. Um detalhe importantíssimo, aliás. E agora, essa foto. Essa é do espetáculo Santo e a Porca. Essa encenação ela foi realizada na Praça Duque de Caxias. Havia lá, aos domingos, uma feira de artes e barganha, que era conduzida pelo Carlos Marques Alves, um cidadão ligado a tudo, a música, a teatro, a cinema, foi secretário do Meio Ambiente durante algum tempo, um bom tempo aqui, e nesse dia nós fomos apresentar a peça lá na feira, que foi o Santo e a Porca, e tinha aí por volta de mais de 1.000 pessoas presenciando o espetáculo, foi muito legal. Ai, que bacana. Ai, é muito bom, né, gente? A arte alimenta a alma. E essa daí? Aí já é um período bem depois, 1979, no Teatro do SESI, lá da Avenida Paulista, onde eu fui convidado para fazer essa peça, que era a falecida do Nelson Rodrigues. E ali eu fiquei praticamente 7 anos trabalhando continuadamente, né? E aí estou contracenando com o grande amigo Elias Gleiser, né? Um amigão que já foi embora e tal, mas que marcou época também para mim essa peça. Ai, que maravilha. No teatro ali da Paulista. Teatro do SESI da Paulista. Da Paulista. Aí já é o teatro marcante, 1988, masculino muito singular. Estou contracenando com Flávio Guarnieri, filho do espetacular Jean Francisco Guarnieri, que, para mim, está entre os 2 melhores atores, diretores e dramaturgos da história do teatro brasileiro, né? Então, foi uma honra muito grande poder contracenar com o filho do Jean Francisco. Ai, que maravilha. Fala de novo o nome da peça. É masculino muito singular. Aí já é a outra que vem, essa já é um pouquinho depois, 1995, no Teatro Jardel Filho,
eu fui convidado para fazer Quando Sair Bata a Porta, era o nome do espetáculo, e tem essa foto para publicidade, onde está a Angelina Muniz ao centro e o Adriano Reis ao lado. O Adriano já foi embora também, e fizemos um relativo sucesso com essa peça. E tem um detalhe, essa peça ela foi de 1995, e como ator de palco foi a última peça que eu participei. De 95 para cá, eu não mais atuei como ator, no palco como ator. Certo. Eu passei a dirigir espetáculos e peguei gosto pela coisa, né? E também por um detalhe, a gente, quando vai para o palco fazer o trabalho de ator, em temporadas regulares, normais, você vai trabalhar de quarta a domingo, todas as noites, né? Certo. Então, só para você ter uma ideia, no SESI eu fiquei quase 7 anos fazendo isso de quarta a domingo. Não vi aniversário de filho. A minha filha casou e foi num sábado, eu a acompanhei na igreja até o altar, coloquei lá junto ao parceiro, o marido, futuro marido, já marido. Dali eu retornei para fazer espetáculo de teatro. Saí 11 horas para ir para a festa, pegando o finalzinho da festa. Então, esse tempo todo ocupou-me muito como ator. E aí, quando eu comecei a dirigir espetáculo de teatro, eu percebi que tinha algumas vantagens, né? Porque o teatro, quando você dirige, ele estreou o espetáculo, você dá uma manutenção de uma semana, no máximo 10 dias, e depois está livre. Já tem um horário mais flexível, Isso. não tem que estar na presença de todos os Você está tá liberta para voar feito uma borboleta colorida, né? Ai, que bacana. E essa? Essa aí é da mesma sequência do espetáculo, quando eu estou com o Flávio Guarnieri, é o masculino muito singular, ali está o Sebastião Campos, eu, obviamente, à direita, e a Ivete Bonfá, que também não está mais entre nós, uma baita de uma atriz, me dando a honra de contracenar com ela. 1987, 8, por aí. Muito bom. Essa? Bom, essa foi uma foto para publicidade, né? E eu guardei essa foto e já acabei utilizando ela em algumas ilustrações e tal, mas ela não está contida em nada de cena. Certo, foi uma para divulgar. Isso. E essa já? Essa aí foi feita em casa, aí é coisa de 1 ano e meio, 2 anos, né? Bateram essa foto e ficou. E, enfim, a gente tem um arquivozinho aí da linha do tempo também, que vem desde os 6 meses, fotografado, peladinho, em cima de uma caminha, né? E vem até agora os 79, né? E vamos olha, que vamos. Exatamente, não pode parar. E, Adri, tem mais algum dessa parte que eu vou pedir agora para ele? Tá, então tem depois o final sobre a homenagem que foi feita, né? Do FACT. E daqui a pouquinho, espera um pouquinho, segura aí. Então, eu queria que você falasse, assim, eu separei algumas fotos, mas eu queria que você contasse para nós e para quem está nos assistindo, como é que você chegou até a nossa cidade, como é que você encontrou a equipe, o Ricardo e as outras pessoas, e como é que surgiu o grupo de expressão, Núcleo Expressão. Tá legal. Então, Simone, eu sou nascido e criado em Carapicuíba. A minha família toda de lá. Eu frequentei muito cinema na minha infância e adolescência. Minha avó morava ao lado do Cine Lunar de Carapicuíba. E a única diversão que você tinha na cidade, porque rádio não existia, nem eletricidade tinha na minha casa, não tinha rádio, não tinha televisão. Então a gente ia ao cinema. E eu frequentei de tal forma que o cinema acabou me influenciando em muitos aspectos na decisão de iniciar uma carreira política. Paralelamente ao cinema, na década de 50, lia-se muitos gibis, contrariando professores e principalmente família, né? A gente lia escondido, comprava escondido e lia escondido. Eu li muito gibi na minha vida, mas muito gibi. Isso me ajudou em muitas coisas. Me ajudou no desenvolvimento, principalmente da leitura. Certo. E os gibis da época, eles tinham 6 quadrinhos por página.
Esses quadrinhos, um a um, eles davam o movimento dos personagens com os balõezinhos. Certo. Então a gente aprendia a ler rápido e a girar a página rápido, vendo aquela velocidade dos quadrinhos. Isso mais tarde foi me servir muito para dirigir espetáculo de teatro, né? Então, ali foi. Em 1965, eu soube lá em Carapicuíba, eu trabalhava no Cortume Inca, Indústria Nacional de Couros e Afins, trabalhava muita gente do quilômetro 18 lá. E eu fiquei sabendo que tinha a igreja Imaculada Conceição aqui no 18 e que no fundo da igreja tinha um salão paroquial onde aos domingos o padre Rafael Busato, que é uma lenda ali no quilômetro 18, né? Ele permitia o uso do salão paroquial com um pequeno palco para manifestações teatrais e manifestações musicais. Um belo domingo eu tomei coragem, vim, entrei, assisti a minha primeira peça de teatro da vida. Eram dramas circenses da época ou de temas cristãos, né? E eu me lembro que a peça chamava O Escravo, e aquilo me encantou de tal forma que quando terminou eu permaneci e fui procurar os responsáveis, né? Eis que surge um senhor com um belo bigode, eu nem tinha bigode na época, né? E eu perguntei para ele, escuta, quem é que é o diretor aqui desse movimento? E tal, falou, sou eu mesmo, com a ajuda de mais pessoas, né? Quem é o senhor? Eu sou Inácio Gurgel. Maravilhoso. E, pois é, e aí eu falei assim, Inácio, eu gostei tanto do que eu vi aqui, será que eu posso fazer parte? Ele falou, já está fazendo, é só frequentar, né? E ali começou-se todo um trabalho, um aprendizado, e aí chega um belo dia, a gente tem lá, eu já estava há alguns meses, aí num domingo à tarde ia ter o show musical, e as pessoas que iam cantar estavam passando por ali para ensaiar o que iam cantar à noite. E aí eu me lembro de estar sentado num dos bancos coletivos, aí entra uma figura longilínea, preto, né? E com uma voz espetacular, ele chegou para mim e disse assim, ô parceiro, como é que faz para cantar aí desse negócio? Eu digo, olha, é só se dirigir ali para o Inácio Gurgel, ele te inscreve e você faz o teste. Tá bom, então eu vou lá. Ricardo Dias. Já imaginei. E mal sabíamos nós que dessa aparição do Ricardo iríamos iniciar uma profunda e fraterna amizade que já ultrapassa 60 anos, né? Então, ali ficamos, até o momento em que a gente percebeu que era preciso caminhar. Tivemos ali alguns problemas políticos dentro do próprio trabalho, porque eu escrevi um texto chamado Rede Seca e Fome, o Ricardo musicou, e esse texto ele era contundente no aspecto da discussão da exploração do homem pelo homem, a fome, a miséria, e isso causou um pouquinho de mal-estar ali. A gente saiu, eu fundei o TIO, Teatro Independente de Osasco, continuamos com a peça durante 3 anos, até o dia que tivemos um problema em Guaxupé. A gente encenando a peça e uma senhora se levantou, se arvorou contra aquilo que ela estava vendo, etc. e tal. E aí, no intervalo, viemos saber que ela era a esposa do coronel comandante de Quitaúna, Coronel Lepiani. Bom, não precisa dizer o que houve depois, né? Fomos parar tudo em Quitaúna e ali fomos repreendidos, etc. E tal, tivemos que parar. Certo. A partir daí, parou o TIO, Teatro Independente de Osasco, mas eu não parei. Eu fui para São Paulo e iniciei lá, fiz um curso de teatro no SESI, no SESC da Rua Doutor Vila Nova durante 1 ano, e ali eu comecei uma carreira profissional, estava indo até relativamente bem, já estava no Teatro de Arena atuando, quando num sábado, me lembro como se fosse agora, eu estava num momento sem texto, olhei para a plateia e me perguntei o que é que eu estou fazendo aqui. Ok. Isso foi num sábado. Passa domingo, na segunda eu procurei o Ricardo e propus a ele, Ricardo, ele também estava atuando em São Paulo. Nós precisamos voltar para a cidade e retomar um trabalho. E foi quando a gente cumpriu a temporada de São Paulo, veio para a cidade. Certo. E iniciamos o primeiro curso do teatro, que foi original no Núcleo, que foi até 1979. Aí foi.
Então, durou todo esse período. Todo esse período. Com aulas, inclusive, de teatro. O primeiro curso, a gente iniciou com um primeiro curso de teatro. Certo. Porque nós tínhamos que ter elenco, não só elenco, como técnicos para iniciar um trabalho de desenvolvimento do teatro na cidade. Então, a melhor forma seria, com aquilo que eu aprendi no curso em São Paulo, elaborar, organizar um curso de teatro. Tivemos 143 inscrições, tivemos que dividir em 2 turmas, uma à tarde, outra à noite, e acertamos na mosca, né? Agora, a grande coragem que nós tivemos, porque, veja, algum tempinho atrás tivemos um problema sério com Quitaúna, em plena ditadura militar. Certo. A gente estava proibido de apresentar a peça. Certo. E nós estávamos voltando com um curso de teatro. Com 2 meses de curso, nós pensamos o seguinte: para a gente poder continuar com o nosso trabalho na cidade, de formação, de montagem de produções, a gente vai precisar chamar a atenção, olha, a preocupação do Brasil inteiro. Como assim do Brasil inteiro? Nós precisamos criar um escudo, uma defesa para o nosso trabalho. Tá, mas o que a gente pode fazer? Vamos montar um espetáculo grandioso, que chame a atenção da imprensa de São Paulo, do Brasil inteiro, se possível até de fora, para a gente poder pegar uma casca dura e, a partir daí, poder tocar o trabalho, né? E eu me lembro, estávamos subindo de ônibus pela Antônio Agu, ainda não era o calçadão, nós morávamos no 18, e quando o ônibus ele vira à direita, sai da Autonomista, sai da Antônio Agu para entrar na Avenida dos Autonomistas, eu me lembro que eu estava na janelinha, olhar perdido, eu vi o quê? A cruz na torre da Igreja Católica, a Igreja Matriz. Certo. Ato contínuo. Eu disse: Ricardo, já sei o que a gente vai montar. Ele falou: o quê? Vamos montar a vida de Jesus Cristo. Ele disse: está ficando louco. Eu falei: quase, mas escuta o resto, né? E me veio tudo na cabeça. Vamos montar um homem chamado Jesus, é o título da peça. Vamos criar um Cristo negro, a família dele toda preta. Certo. E vamos criar um espetáculo que dure um longo tempo, se possível em 2 finais de semana. Foi quando surgiu o Núcleo Expressão, que apresentou a peça no Largo de Osasco. Em 4 dias, tinha 16 horas de duração, com uma repercussão internacional. Foi uma coisa louca, maluca que fizemos e deu resultado. E aí pegamos um, digamos, passaporte para continuar com o trabalho. E assim, o Núcleo Expressão, ele ficou por quanto tempo? E você falou que depois vocês foram para Minas, Bogazian. O Núcleo Expressão ficou neste espaço? Então, nós iniciamos o primeiro curso de teatro, a gente não tinha espaço. Certo. Então, nós negociamos com a prefeitura. Na verdade, o senhor Ricardo Triplo, que era o secretário de turismo da cidade, o Salão Nobre do Palácio Municipal, que hoje é a Sala Osasco, ele tinha recém sido construído, tinha o palco, mas não tinha as cadeiras. Certo. Então, nós fizemos um acordo com eles: olha, vocês nos emprestam para usar diariamente, certo, e a gente vai elaborar aqui a administração do curso de teatro, o que foi aceito. Aí, em seguida, nós fizemos um homem chamado Jesus, depois voltamos para o Paço, montamos o Rio do João Cabral do Melo Neto para entregar os certificados de conclusão do curso. Em seguida, fizemos a primeira peça de palco chamada Os Irmãos das Almas, para iniciar um processo de formação de público. Atingiu 45 mil pessoas. Depois o infantil, no paralelo. Nesse ínterim, nós alugamos um terreno na rua Minas Bogazian, que é uma travessia da Antônio Agu. Certo. E nos endividamos até a medula e construímos um bem rudimentar, mas um teatro de 450 lugares. E ali permanecemos até 1979, quando não foi mais possível continuar pela perda do teatro, porque os proprietários precisaram vender o terreno e nós não tínhamos condições de comprá-lo. Puxa vida. Daí, depois daí, cada um seguiu carreira. Aí cada um foi para a sua vida. Para a sua vida. Agora, eu na verdade, essa mania que eu tinha e ainda tenho, foi o Ricardo que me passou logo no início dos trabalhos lá na Imaculada Conceição. Ele já tinha um tino, um faro para o jornalismo, né? Mas eu lembro que ele fez o seguinte comentário: falou: Rubens, tudo que sair sobre o nosso trabalho, sobre os nomes da gente, guarde. Olha aí.
Eu levei isso tão a sério. Eu levei isso. Tudo aquilo que está lá, que você vai comentar depois na exposição, é acervo meu. Eu guardei tudo o que eu pude e o que eu não pude. Isso em termos de fotografia, documentos, material gráfico, áudios e vídeos. Então, eu tenho um acervo imenso, né? E a partir daí, a gente está aí agora contando história. Ah, que maravilha. E também, você trabalhou também em TV ou apenas em teatro? Não, eu fiz TV, eu fiz cinema, eu tenho 42 filmes de longa-metragem como ator. Eu fiz entre Bandeirantes e TV Tupi, Record e Cultura, eu tenho mais de 20 trabalhos realizados como ator. Então, tenho uma experiência, assim, razoável. Você é modesto. Nas artes cênicas, e fiz também dublagem. Eu fiz muita narração, porque eu desenvolvi muito bem a voz. Não agora, com essa idade, fumante, toma muito café, compromete um pouco a voz, né? Mas eu não parava de trabalhar, né? Não parava de trabalhar. É um universo assim, imenso. A gente tem um pouquinho de experiência em cada setor, em cada área, né? Ah, que maravilhoso. Ah, gente, olha, vocês estão encantados comigo? Eu estou encantada. Já estava, agora estou mais um pouco. Então, queridos, eu vou dar essa pausa, daqui a pouco a gente vai comentar outras fotos, mas eu quero fazer um convite agora aos nossos espectadores, à nossa audiência, porque gostaria que você enviasse para nós o e-mail, então que você entrasse em contato aqui com o nosso produtor, o Adriano, ou comigo mesmo, para poder participar do nosso programa. Você faz Osasco Brilhar. Gostaria que o Adriano aí projetasse. O nosso e-mail é vocefazosascobrilhar@gmail.com. Gostaria que você viesse aqui para contar sobre a sua experiência, abrilhantar aqui esse espaço e dizer assim quanto você também, como o Rubem e outras pessoas que já estiveram aqui, poder contar a sua história, que também ajudou a construir a memória histórico-cultural, pedagógica, artística da nossa cidade. Então, venha fazer parte também. Bom... se você me permitir, claro, eu gostaria de citar o nome de uma pessoa que não apareceu ali nas fotos de família. Sim. Que é a mulher com a qual eu me casei. Nós nos conhecemos fazendo os trabalhos na Imaculada Conceição, né? E ela é cantora, ela foi um esteio, principalmente nos espetáculos musicais que nós montamos, junto com a Mercedes de Souza, que Mercedes canta muito, né? Sim. A esposa do Ricardo Dias. Uhum. A Amália cantou muito em festivais, ganhou vários prêmios como intérprete, assim como a própria Mercedes. E a Amália hoje, além de cuidar dos netos, ela continua cantando domesticamente e é artista plástica, muito embora faz algum tempo que não pinta, tenho cobrado dela, olha, os pincéis estão ali pedindo clemência, qualquer hora eu pego, que é Amália Laranjeira. Pinhatari, né? Mas ela tem um nome artístico que ela prefere utilizar, que é Amália Laranjeira. Então, se dá porque nós nos conhecemos lá na Igreja de Imaculada Conceição e em 1969 nós casamos e aí eu vim para a cidade e fiquei em definitivo aqui. Que tá maravilha. Citado, viu, dona Amália? Não, e tem que deixar registrado, porque precisa, é muito importante. E olha só, né, como a arte aproxima as pessoas, né, e vai conhecendo, porque temos, vamos dizer, afinidades parecidas, né. Então, um beijo para a senhora, eu não a conheço ainda, mas quero conhecer em breve. Um beijo, tá? Parabéns também pelo seu talento, pelo seu trabalho. Bom, agora, né, mediante todo esse trabalho, vocês acham que não poderia passar despercebido tanto talento, né? Então, eu quero reconhecer aqui o trabalho que a Secretaria de Cultura tem feito em resgatar esse trabalho também, resgate da memória. Na verdade, Osasco, eu creio que a gente está tendo, isso está acontecendo, tanto na frente parlamentar, que eu estou fazendo parte, né, da nossa história, que o Bognar está à frente, também tem feito esse resgate, né, de locais, de monumentos, enfim, e de marcar momentos históricos, de momentos e de acontecimentos que
assim, importantes que ocorreram aqui na nossa cidade. E também a Secretaria de Cultura resgatou, né, nesse trabalho, que chama-se FECT, que é o Festival de Curtas de Teatro. Estou correta, não é isso? Sim. Tá? Festival de Curtas de Teatro, então já foram realizados 19 edições. E nessa 19ª edição, aconteceu aí uma surpresa para os nossos amigos. Tanto o Rubem como o Ricardo receberam aí um presente especial. E então agora nós vamos projetar umas fotos. Essas fotos o Rubem viu, mas eu quero deixar registrado aqui que vai ficar como acervo nosso de audiovisual, que vai ficar para a posteridade, né? Algumas fotos que eu tirei ali, a primeira, que essa foto eu mandei, que é a foto do convite. Gostaria que o Adriano aproximasse, por favor. Essa foto é um convite desse festival, né, de curtas de teatro, mas aconteceu ao mesmo tempo a exposição fotográfica e exibição de filmes. Fala um pouquinho sobre essa exposição, por favor. Sim, então, esse ano o FECT, que é um programa que resiste ao tempo, um programa da Secretaria da Cultura, que foi criado pelo Dario Bendas e pelo Genivaldo de José, que são 2 professores da Escola de Arte. É um programa que essa foi a 19ª edição. É um programa que você não encontra no Brasil inteiro. Apenas Osasco hoje tem esse programa, que é juntar grupos que preparem trabalhos de até 20 minutos de duração, trabalho de palco, de teatro, certo. Apresentam e depois, no final, tem o jurado que vai determinar os ganhadores de prêmios e tal. E neste ano, a Secretaria da Cultura, junto com os organizadores do FECT, resolveram homenagear uma parte da história das artes da cidade. E como o Núcleo Expressão ele foi marcante pelo trabalho realizado, pelo envolvimento com a comunidade que teve, da imprensa, eu posso dizer que o Núcleo Expressão ele revolucionou o fazer arte na região oeste da Grande São Paulo toda. Bom, dito isso, eles resolveram homenagear o Núcleo Expressão como um todo, né? E como eu tenho um acervo imenso e tenho todo o acervo da história do Expressão, me convidaram para ser uma espécie de organizador dessa exposição. E aí nós elaboramos 31 páginas de história, com fotos, documentos, certo. Lindamente feito, e colocamos no hall do Teatro Municipal, e está lá até o dia 30, essa exposição é imperdível. Depois do dia 30, essa mesma exposição, ela vai itinerar, ela vai ocupar outros espaços pela cidade e provavelmente deve ficar um bom tempo aí exposta para que a comunidade, o maior número possível da comunidade tenha acesso, né? Mas a exposição é bonita porque ela tem toda a história, ela tem história desde o curso de teatro até um painel que fala sobre o fechamento do teatro. Está completa. Ai, que maravilha. Então, e eu tive o privilégio de participar do evento, porque, na verdade, esse festival ele dura uma semana. Então, nós tivemos apresentações aí de segunda a sexta. E, ao final, né, o encerramento da solenidade, houve a premiação da peça, enfim, ator, atriz, diretor, roteiro, enfim, né, foi muito, muito maravilhoso, muito profissional. E, ao final, teve uma surpresa para os nossos queridos, que foi uma homenagem aí a respeito desse núcleo de teatro, que, na verdade, quando começou, na verdade, as artes na nossa cidade, né? Então, é um legado que vocês estão deixando. A gente precisa considerar, claro, importantíssimo para nós e para a história, mas é importante registrar que o Núcleo Expressão, ele deu um norte, ele deu um caminho para as artes da cidade. Mas antes de nós, já existia a Igreja Imaculada Conceição, que por coincidência estávamos envolvidos também, certo. Mas tem aí uma movimentação certo. Que aconteceu desde a década de 40, com o Teatro de Cartilha, lá do Floresta, que foi coordenado pelo Décio
e pela Lenita Pinhatari, tinha mais nomes que eu não consigo me lembrar. Nós tivemos as festas dos imigrantes, tivemos 2, que era um negócio maravilhoso, com dança, canto, comida, etc. e tal. E depois os festivais de música, até 68, que veio o primeiro festival que eu reputo como o principal acontecimento motivador nas artes na cidade. Se não tivesse acontecido o Festival de 68, muito dificilmente a cidade estaria hoje no patamar em que se encontra na produção de artes. E ocorreu na nossa cidade. Tudo aqui. Olha Tudinho que maravilha. aqui. Olha, mais um ponto que eu não sabia. E eu tenho um detalhe. E vou pesquisar. Eu tenho um detalhe para te falar. Eu estava falando de arquivo, né? Sim. Tem tempo ainda? Um pouquinho? 2 minutos? 3 Temos minutos? tempo, Adriano? Tem um pouquinho? Tem. Mas eu vou ser bem breve, né? Tá. Nós participamos do primeiro Festival de Música de 68, que foi no Colégio Misericórdia, organizado pela Prefeitura, através da Secretaria de Educação e Cultura. Tinha, em média, por dia, dentro daquele teatro, 1.200 pessoas e pelo menos mais 500 tentando entrar e não conseguiam. Tal foi o grande, imenso sucesso. Até aí tudo bem. Nós participamos com algumas músicas, acabamos ficando em 3º lugar com a música do Ricardo Hetzeck, Fim de Reza, uma música que ele fez para a peça e ele escreveu no festival. Ok. Agora, o grande detalhe desse festival é que eu fui em todos os dias, né? Os 3 dias de apresentação e depois a finalíssima, que foi no Estoril. Mas dos 3 dias eu percebia, nós tínhamos um fotógrafo chamado Jamil Meher, que tinha um estúdio na rua Antônio Agu. Ele era lugeirinho, maguérrimo, né? Fumava muito mais do que eu. Ele chegava no teatro, olha, veja bem, em 68, ele chegava no Teatro Misericórdia com um gravadorzinho de rolo importado. Eu tenho a impressão que era o único que tinha um gravador de rolo importado no Brasil. Ele tinha um gravadorzinho. Ele chegava na primeira fileira, ele punha o gravadorzinho, ele ligava na tomada e ele tinha uma extensão de quase 25 metros. Ele estendia isso no principal microfone do palco. Tinha mais de 12 microfones. Ele pegava o do centro, meu. Resumo, e eu observava isso todo dia. Ele gravou o festival inteiro. Ele gravou tudo o que aconteceu naquele palco. Termina o festival, ganhadores aqui, perdedores ali. Ele era fotógrafo também, ele fez as fotos, eu fui lá pegar as nossas fotos e estava falando, Jamil, você gravou o festival? Gravei. Escuta, não tem como tirar uma cópia? Imagina, em 68 não existia cassete. Falei, como é que eu vou fazer uma cópia de um gravador de rolo, Rubens? Não dá. Eu o perturbei durante 20 anos para que me desse uma cópia. Já 20 anos depois era possível fazer uma cópia. Ele não me deu, ele não me fez. Aí eu tinha desistido. Um belo dia eu estou na Marechal Rondon e ele me chama atrás de mim. Rubem, eu olhei, Jamil. Falou, tá fazendo? Eu falei, estou recebendo uns pepinos aqui. Vamos lá, no estúdio lá, vamos lá, tomar um café. Fui com ele, serviu o café, ele falou, olha, tá vendo a pia ali? Tem aquela cortininha, abre a cortininha. Fui lá, abri, falou, aquelas 2 caixinhas que estão ali, pode pegar. Peguei, entreguei para ele, ele nem apanhou. Ele falou, não, são suas. Que é isso? A gravação que você me pediu há tantos tempos. Bom, aí, guardei a caixinha por mais 20 anos. Porque não conseguia codificar a rotação daquele trem. Até que um amigo, professor Pardal, muito bom, ele conseguiu descobrir a rotação daquilo. Aí transformamos aquilo tudo em CD digitalizado e as caixinhas com os rolos estão guardadas em casa e eu tenho a gravação inteira desse festival. Então isso é uma preciosidade. É isso. Que maravilha. E eu não sabia. Olha, queridos, está vendo como nós descobrimos a cada programa detalhes da nossa cidade. Imaginava que tivesse tido. Eu sei que o festival teve um período muito grande, muitas revelações de músicos, compositores, mas que tivesse ocorrido um em Osasco, eu sinceramente desconhecia. Nós tivemos, em 68, o primeiro foi o grande catalisador do desenvolvimento das artes na cidade. Depois tivemos em 70, em 72 e o último em 80. E nesse período de 72 a 80,
Nós estivemos no ginásio do professor José Liberati, que era o Independência, ginásio Certo. Independência, tivemos acho que 2 ou 3 FICAM, que era um festival organizado intercolegial da cidade. Certo, também com apresentações de música. Mesma coisa, mesmo sistema, Certo. mesma coisa. Ai, que maravilha. Maravilha. Que maravilha. Olha, quanto acontecimento. Se você tiver novidades para nos contar, venha participar conosco, reforçando o convite. Bom, agora nós vamos continuar com as fotos, porque aquela que eu passei foi o convite do FECT. Agora tem outras. Olha aí, por favor, pode projetar. Essa primeira eu tirei aí, ele estava conversando, foi tudo assim, né? Eu fui fazendo umas fotos bem... Espontânea, né? Isso. Aí tem a próxima, por favor, queria que você, por favor, aproximasse. Ali estou eu, está o Ricardo Dias e está o Genivaldo de José, que é um artista multifacetado, é um multiartista e o corresponsável pela criação do FECT. Eu achei fantástico esse projeto. Eu também não conhecia. Por favor, a próxima. Ali está o Ricardo e eu do ladinho dele e uma foto que ao fundo no painel, que é um símbolo do Expressão. Essa foto é do espetáculo Zumbi e ela se tornou praticamente o símbolo do Núcleo de Expressão. Você pode aproximar, por favor, Adriano? Isso. E ali do espetáculo, né? Então, e ali embaixo tem a legenda do espetáculo. Isso. Tá, aí a construção. Aí são fotos da construção do Teatro Expressão, que iniciou em 73 e foi terminar em abril de 74. Que incrível. Por favor, a próxima. Aqui. Esse já é o segundo curso, 1973. Já tinha acontecido o primeiro, surgiu o Núcleo de Expressão, e aí nós fizemos o segundo curso. E do segundo curso surge o GENE, que foi o grupo experimental do Núcleo de Expressão, que descentralizava os nossos trabalhos nos bairros. Então o teatro faz o seu trabalho lá no centro e esse grupo corria os bairros da cidade. Que uma outra peça, uma outra filosofia, uma outra proposta. Né? Mas tudo saía do núcleo desse primeiro trabalho. E aí são fotos do Muro de Arrimo, que fez um sucesso muito grande por onde passou. E passou por muitas cidades, por muitos teatros. Ficou aqui na cidade de Osasco 1 ano em cartaz. Era muita gente para ver, muita gente. Fantástico. E aí foi um momento que eles foram chamados aí ao palco pelo nosso secretário da Cultura, Paulinho. Me ajuda. É o Paulo José dos Santos Magalhães, mas que é conhecido mesmo no povão como Paulinho Samba de Rua. Paulinho Samba de Rua. Isso. E eu não sei se eu coloquei o vídeo do Rubem falando. Será que está aí? Não está, né? Então, ao final, né, da solenidade, eles foram chamados, receberam uma homenagem, receberam uma placa pelo reconhecimento do trabalho e também entregaram a premiação do melhor atriz, melhor ator e melhor peça de teatro. Aliás, aproveitar o momento, Ivone, para dizer que há cerca de 5 meses, talvez nem tanto, o prefeito Rogério Lins, atendendo um anseio que nós tínhamos de ter o Paulinho Samba de Rua como o titular da pasta da Secretaria da Cultura, ele o nomeou. E na nomeação, o Paulinho vem fazendo um trabalho com todas as dificuldades que lhe são impostas. Orçamento baixo, um pessoal nem sempre especializado, nem sempre técnico. Certo. Ele vem fazendo um trabalho muito bom na cidade, muito bom. E a gente torce muito pelo Paulinho e a sua principal equipe,
porque há uma dinâmica estabelecida hoje na Secretaria da Cultura, diferentemente de tudo que tinha acontecido anteriormente. E a gente tem que levar em consideração também dois aspectos, né? O Paulinho é o primeiro profissional de carreira que assume a titularidade de uma secretaria. Ele era adjunto, ele vem da dança, ele era do esporte, veio vindo, é o primeiro. E também o primeiro preto a assumir uma Secretaria da Cultura na cidade de Osasco. Isto diz muita coisa para todos nós. Então, eu gostaria de deixar isso registrado, que a classe artística da cidade, que estava em efervescência em função dos problemas que a gestão da cultura vinha causando para a cidade, hoje está, pelo menos até o momento, absolutamente serenada. Certo. E estamos aqui para apoiar o Paulinho. Ai, que maravilha. Então, eu gostaria de deixar registrado mesmo esse trabalho, porque eu sou muito observadora, né? E gosto de reconhecer talentos. Então, por isso que eu fui criado esse programa, para reconhecer o talento, como o do Rubem, outras pessoas que vieram e outros que virão. Eu quero parabenizar aqui pelo trabalho que, na verdade, o Éder já estava na cultura, já estava realizando um trabalho diferente com relação à cultura. O Éder foi antecessor do Paulo. Não, né? eu diria que não. O Éder é meu amigo, eu tenho um respeito muito grande por ele mesmo. Ele é uma pessoa muito conhecida da família. Mas ele passou por lá sem entender o que estava fazendo. Né? E aí ele percebeu e foi ser muito importante, como é hoje, como secretário de planejamento. Aí sim, ali ele está indo muito bem, montou uma equipe, mas tá vendo? É botar a pessoa no lugar certo. No lugar certo, sim. E eu conheci ali nesse primeiro trabalho, e agora eu percebo que os espetáculos estão descentralizados. Então, está atingindo os bairros, talvez aquela pessoa que não tem um acesso. Tem uma dinâmica exatamente. Hoje, olha, a Secretaria tem problemas, porque a gente está com a Biblioteca Pública Monteiro Lobato completamente destruída, com todo o seu acervo. A gente tem problemas com o museu, as bibliotecas ramais, a mesma coisa. A Escola de Artes precisa de uma reforma em caráter de urgência. Por outro lado, tem uma notícia boa. A primeira foi que o Teatro Municipal foi reformado e já está entregue. Maravilha. E a segunda é que o Espaço Cultural Grande Otelo, depois de 4 anos fechado para a reforma, deverá ser reinaugurado pela Secretaria da Cultura agora em setembro. Então, entre uma espetada e um beijo, vida que segue, né? Sim, não, mas eu tenho certeza que aí esses pontos aí, artísticos, culturais, eles estão sendo olhados por essa frente parlamentar. Por isso que eu falei. Parece que, de repente, tem muita gente trabalhando junto, até em bastidor. Por enquanto, eu não posso falar muito, porque são trabalhos ainda que estão em estudo, mas eu acredito que, em breve, nós teremos notícias sobre todos esses espaços que você acabou de citar. Tomara. Porque eu também gostaria muito que acontecesse. Porque tem um detalhe que eu sempre coloco quando posso, e me parece que agora eu vou poder falar sobre isso. É uma coisa curtinha, né? Sim. Na década de 70, a cidade de Osasco, entre seus símbolos, ela foi alcunhada pelo jornalista Eliodoro de Vicenço como cidade de trabalho, né? Certo. Eu discordo plenamente desse slogan, mas assim, eu entendo que a cidade de Osasco, pela sua história, esse slogan deveria ser Osasco, cidade libertária. Que Se você pegar a história da cidade, o que teve de movimentos libertários aqui dentro, políticos, sociais, artísticos, é uma imensidão que vem desde a greve dos vidreiros na década de 20, passou pela greve de Osasco, passou pela emancipação, passou pelo núcleo de expressão, que revolucionou a arte, e mais coisas aconteceram. É só um ponto de vista. Olha, fica registrado, e é verdade, é muito importante a arte. Eu tenho muito orgulho no nosso trabalho. Eu fui uma aluna do Inácio Gurgel, mas não cheguei a fazer o curso inteiro. Já não vou lembrar qual o período, mas eu era adolescente, devia ter meus 15, 16 anos. Eu lembro que eu fiz algumas oficinas com ele, eu não esqueço. E, para mim, também foi um marco na minha vida. E assisti peças do Plínio Marcos, que também veio para cá fazer algumas peças no ângulo. Então, tinha um movimento assim. E também fui aluno do conservatório. Aliás, o diretor do conservatório atual será o nosso próximo
convidado. Legal, né? Então, legal. ele vai estar falando sim, sobre um trabalho que muitos osasquenses desconhecem, que é a existência de um conservatório que ensina todo tipo de música, inclusive balé, coral. Deixa eu te falar uma coisa, querida. Sim, E para os nossos amados e queridos telespectadores, que é assim, olha, observa-se na cidade, não só nossa, mas vamos fazer um recorde na nossa cidade. certo. A gente observa construções e mais ampliações de hospitais. Certo. O número de farmácias e drogarias que toma conta da cidade é uma coisa absurda, né? Isso tudo é para acolher uma sociedade psicossocialmente falando doente. Sim. Sabe por quê? Porque falta artes na vida das pessoas. Elas se tornam doentes por não consumir, por não ir atrás de ler um livro bom, de ver uma peça de teatro, de ver uma exposição de artes plásticas. Quando você fala do conservatório, o conservatório é universal. É maravilhoso. Então, é preciso que haja, viu, senhor prefeito, investimento nas artes da cidade. Sem isso, não há progresso da sociedade, porque ela fica doente. É uma sociedade doentia que vai buscar resolver os seus Outras problemas saídas, né? com outros caminhos. Exato. Falta de arte, dê arte para o povo. E o senhor será imortalizado. Viu, senhor prefeito Rogério Lins? Arte. A cidade precisa de artes no plural. Pronto, falei. Sim. E olha, e é verdade, a arte é importante, a arte alimenta, enriquece, transforma o futuro das pessoas, tanto a arte como a educação. Então, são dois pilares extremamente importantes que eu acredito, e por isso eu abri esse espaço para recebê-lo no nosso programa. Só eu concluir uma frase, duas frases só sobre isso. Sim. Querem ver como as artes são importantes? Então vamos lá. Vamos imaginar que a gente acorda um dia pela manhã e não tem o cantar dos pássaros. A gente observa dentro de casa e fora. Todas as cores desapareceram. Os seres humanos não se comunicam porque perdeu-se a literatura oral. Você liga um equipamento eletrônico, como televisão, rádio, está tudo mudo, porque as artes desapareceram. Quanto tempo de vida teremos nós humanos nesse cenário? Olha a importância, Sim. a arte está presente em tudo nas nossas vidas, tudo. E a gente não percebe, só isso. E assim, um exemplo para fechar o seu raciocínio, a pandemia nos mostrou isso, porque nós ficamos isolados. Deus E Deus. nós tivemos, então, o contato, muitos artistas se reuniram, fizeram lives, então, enfim, da forma que podiam, né? A internet deu bastante suporte nesse momento. Foi muito legal. E isso enriqueceu. Então, de uma certa forma, é aqui eu quero reafirmar e corroborar a sua ideia. Sei que a arte faz muito bem para a alma. Então, que todos nós possamos, né? E esse programa tem esse intuito também. Além de falar da história da nossa cidade, reconhecer os nossos artistas, nossos escritores, enfim, as pessoas que fazem Osasco brilhar. E eu quero você aqui comigo, venha participar e venha ser um convidado nosso. E agora, para encerrar, porque você não pode ir embora sem o nosso mimo. Opa, tem mais isso Tem ainda? mimo, Jesus. todo mundo que vem aqui é mimado. Posso Então vir aqui. no próximo, não? Pode, lógico, em breve. Eu quero fazer um encontro seu com o Ricardo. Oh, meu Deus. Vai do céu. ser Não, muita história para vai contar. ser muito legal, se puder. Tá? Ó, o Ricardo já está convidado aí para um bate-papo aqui, tá? Esse aqui é um mimo de um dos nossos colaboradores, da Doce Alegria. Ela faz esses mimos para nós, que tem o logo do nosso programa. Toda vez que você for tomar um café, então você vai lembrar aqui que você faz Osasco brilhar. Muito obrigado, dona Doce Alegria. tá, Acabou de fazer alegria minha, viu? Muito obrigado, Simone. Obrigado, E é um querida. carinho. Obrigado, E esse aqui também do nosso colaborador da Cacau Show para você. E você vai degustar junto com a sua esposa. Se eu soubesse disso, eu teria trazido meu carrinho de feira.
Muito obrigado, Tá. La Creme. É um carinho Muito obrigado. para Obrigado, você, Simone, um obrigado. reconhecimento. Eu sei que é Obrigado pequeno mesmo. mediante tudo aquilo Não é que não. você merece, Não é mas não. Não é pequeno não. É grandioso. o amor e o carinho. Porque ele vem enorme. com calor de corações. Ah, sim, é verdade. E o reconhecimento de todo um trabalho que você realizou e continua realizando, porque não parou, né? Não, Você não, está não, continuando não. Tem projetos. mais coisa. Tem mais coisa. Até onde a Aí- vida permitir, vamos embora. Bora tocar. Isso mesmo, É. escrevendo livros, organizando exposições, Isso. dirigindo Fazendo projetos. projeto de mostra de cinema, que vai ter em setembro também. E vamos lá, vamos tocando. Bora tocar. Ai, que maravilha. Então, e logo, logo, eu quero o encontro de vocês dois aqui. Que bom. Para que a gente dê continuidade nessa parte nossa artística. bom. E vão ampliando. Então, logo, logo a gente vai ter convidados do esporte, ginástica Olha, rítmica. eu tava comentando com você na vinda para cá, né? Certo. Que uma das coisas belíssimas que acontece neste programa é que não é um programa como tantos que há, engessado, ou seja, este programa ele é bem eclético. Você traz pessoas para falar diversos assuntos, de vários gêneros, e isto enriquece o programa, enriquece a gente que está do outro lado da telinha Ai, que bom. para assistir. Então, você dá de parabéns, viu, pelo programa, pela sua apresentação, pelo seu caráter, pela sua personalidade, pela sua cultura, pela sua bondade de um coração imenso, enfim. E isso tudo que eu acabei de falar para você, eu quero que se estenda a uma pessoa invisível ao programa, mas que dá para a gente e para você todo o suporte de imagem técnico que é o Adriano Timóteo, é isso? Exato. Gente, uma hora você precisa trazer o Adriano aqui. Certo. Para ele contar as histórias dele como cineasta, que é, como técnico, como Olha aí. tudo, né? Então, vendo? tá de parabéns, você está bem acompanhado. Assim Ah. até eu talvez pudesse fazer um bom programa. viu? Ah, sim. Dri, ó, um beijo, você, meu braço. Eu tenho aqui dois, né? O Bruno, que é o meu Bruno, filho, que é o Bruno. suporte de um lar. Nós temos Adriano e o Bruno, que sem eles, de fato, nós não teríamos todo esse know-how, esse suporte, esse carinho, essa organização, porque de repente eu ligo para Adriano e falo, Adriano, eu quero pendurar o quadro, Adriano, eu quero colocar tal, eu falo, ai meu Deus, eu estou deixando ele meio doido, nem manda foto e tudo. Então, assim, é um trabalho a muitas mãos. E eu quero agradecer de coração, e o Roberto Carlos também, que fez o convite para que eu pudesse fazer parte da grade da Rede Smart. Parabéns. Então, Ele convidou a pessoa certa. Muito obrigada. Eu queria que você deixasse então as suas considerações finais, e daqui a pouco nós vamos encerrar ouvindo o nosso hino da cidade, que é a nossa marca registrada do programa. Um dos autores, que é o José Pessoa, uma pessoa amiga, ele fez o primeiro curso de teatro conosco, que fez O Rio e o Homem chamado Jesus. José Pessoa, né? Ele é o autor da letra. As considerações é assim. Eu fico muito, muito feliz de ser lembrado para sentar e bater um papo tão descontraído num programa de televisão como este aqui, né? Porque imagina-se que centenas ou milhares de pessoas vão assistir aquilo que você está expondo através do sentimento, do coração, do raciocínio. Então, Simone, muito obrigado por me convidar a vir a este programa e me dar a liberdade de falar tudo aquilo que eu falei e torcer muito para que o programa tenha uma vida longuíssima e de muito sucesso. Viu? Eu agradeço muito, estou muito feliz, estou muito honrada com a sua presença. E, assim, eu não tenho palavras, fico repetindo, fico até redundante, mas é muito bom receber pessoas como você. Isso nos acrescenta, nos alimenta a nossa alma e alimenta também a alma de quem está nos assistindo, de quem está participando, de quem está conhecendo, reconhecendo. E essa geração nova, né, dos nossos jovens que não conhecem a origem de todas as artes, enfim, de várias histórias, né? Então, pode aproveitar o nosso programa como uma aula, porque, na verdade,
tem sido isso. Também tem sido apresentado até em escolas para poder dar um respaldo para pesquisa e projetos. Muito de legal. algumas escolas. Eu já Muito legal. recebi esse retorno de 2 escolas. Uma apresentou o programa da neta da Carolina, né, da Carolina Maria de Jesus, e o outro também apresentou e aproveitou o nosso programa com a entrevista do Ricardo Dias, Ai, que que coisa também linda, falou. Então, coisa então, linda. na verdade, olha só, o nosso programa ele está ultrapassando o limite não só apenas do áudio, de um entretenimento, mas também para a parte didática. E eu também fui convidada a fazer parte agora da Frente Parlamentar Nossa História, com relação ao grupo, com relação ao grupo de trabalho, para esse resgate da nossa história e cultura da nossa cidade. Então, já são desdobramentos que o programa começou tão assim pequenininho, sem nenhuma intenção, e, na verdade, está tendo essa repercussão. Então, eu estou muito feliz, estou orgulhosa e estou honrada com a sua presença. A honra é toda minha. Muito obrigada. A honra é tá? toda minha. Obrigado, Simone. Obrigado, querida. Eu que agradeço. Então, queridos, até o próximo programa. Agradeço a sua audiência. De novo, assine o nosso canal, curta, compartilhe e comente, para que todos os moradores da nossa cidade, que nós temos aí quase 800 mil assinantes do nosso canal. Olha que maravilha, né? 450 mil já? Já Maravilha. quase 700 e algum pouco, quase 800 mil habitantes. Fora aqueles que trabalham aqui, que participam, que têm uma vida por Osasco, mas moram em cidades próximas. Então, nós temos aí uma audiência grande, nós temos aí muitas pessoas envolvidas no trabalho da nossa cidade. Aproveita e convida esse pessoal todo para dar um pulo até o Teatro Municipal de Ah, Osasco. é verdade, Até isso. o dia 30 desse mês para ver uma belíssima exposição. Ótimo, está feito o convite. Isso, até o dia 30 desse mês, ó, de terça a domingo, das Certo. 10 da manhã às 10 da noite. Para lá o carro, fica lá meia hora que você vai sair de lá feliz. Isso mesmo, vá conhecer a amostra cultural desse trabalho magnífico feito por ele e outras pessoas também. Bom, até o próximo programa e nós vamos encerrar ouvindo o nosso lindo hino da cidade de Osasco. Até a próxima. Obrigada. De mãos dadas, unidos, mil sonhos, gestaremos no sul do querer. Como ontem, vitória dos tempos, faz o hoje feliz florescer. É Osasco cantando a história, as glórias de um povo em ação. O movimento dos autonomistas e fomos que a vista dá no coração. O movimento dos autonomistas e fomos que a vista dá no coração. Osasco brilha na América do Sul. Foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul. Osasco trilha os corações do porvir. Do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil. Do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil. De mãos dadas, cultura e raças se embalaram no mesmo querer. E do sonho se fez a cidade que hoje se orgulha de ser. Osasco, cidade e trabalho, bandeira de um povo em ação. Unido na fé e esperança, brasão da vitória do sim sobre o não. Unido na fé e esperança, brasão da vitória do sim sobre o não.